Bom dia, boa tarde, boa noite para você ligado no nosso podcast. Eu sou Thiago Silvares, essa é a terceira edição do Podcast Litoral. Se você, inclusive, perdeu as duas primeiras edições, eu recomendo que você ouça. O Oliver Anderson, Cleide Costa Longa estiveram por aqui batendo papo junto comigo nessa edição de 25 anos do Podcast Litoral. E hoje a gente recebe um dos caras que eu posso chamar de amigo, um dos grandes comunicadores. Além de ter muitos anos de casa, esse cara conhece muito, né, da música, conhece muito do rádio. E eu vou falar dele já, hein? Já, aguarde. Primeiro, roda a vinheta. Na sequência eu trago essa sumidade do rádio hoje para bater um papo com a gente. Podcast Litoral. Recebendo Luiz Carlos Lopes. Luiz, bem-vindo. Thiago Silvares, muito obrigado pelo convite. Fico extremamente feliz, né, por estar participando dessa terceira edição desse projeto que você encarou como um desafio e que está muito bacana. Abraço a todos aí da Podesfera, que está na sintonia. E boa. É isso, cara. Estamos aqui para bater um papo, né? O pessoal conhecer um pouquinho da minha trajetória nesse meio tão fascinante que é o rádio. E antes de qualquer coisa, eu quero saber quem é o Luiz, onde vive, o que come, onde nasceu. Cara, o Luiz Carlos é um cara extremamente simples, é um cara de bem com a vida, é um cara que tem uma visão positivista acima de tudo, de todas as coisas. Eu sou um cara inquieto, eu sou um cara questionador, e esse sou eu, mas extremamente uma pessoa simples, uma pessoa que acredita no ser humano, uma pessoa que gosta de um bom papo, e é isso. Grande amigo, Luiz Carlos. Você nasceu onde, Luiz? Eu nasci em Minas Gerais, Governador Valadares. Aí aos 6, 7 anos de idade, vim para o Espírito Santo, onde estou, me sinto um capixaba. Já é capixaba, né? Já me sinto um capixaba. Quanto tempo aqui já? Rapaz, 40 e tantos anos já, cara. Já é mais capixaba que eu, pô. Sim, certamente, Thiago, certamente. Luiz, e onde surgiu esse amor pelo rádio, essa paixão por esse meio? Então, Thiago, a paixão pelo rádio veio desde pequeno, né? Veio desde criança, né? Eu me lembro bem desde muito cedo, minha mãe e meu pai, ouvintes apaixonados pelo rádio, né? Então, desde cedo, meu pai acordava e sintonizava o rádio, e minha mãe depois acordava já nos afazeres domésticos, café e tal, e eu ali acordava naquele ambiente, né? Ouvindo o bom, velho e poerento rádio, cara. Nessa época ainda, o rádio AM, né? Sim, nessa época ainda o rádio AM... Já a transição ali... Isso, exatamente. Mas um rádio extremamente rico, sabe, Thiago? Rico musicalmente, rico das informações e tal. Eu me lembro que no último ano que a gente estava em Governador Valadares, teve uma grande enchente por lá. Olha e aí. Assim como aconteceu aqui no Espírito Santo, nesses momentos, né, que a gente costuma acompanhar aqui no Espírito Santo, das chuvas, das enchentes, especialmente ali em Vila Velha e tal, o rádio foi um meio que realmente fez a diferença naquele momento, já, né, muitos anos atrás lá em Governador Valadares. Mas também, eu digo, muito rico também musicalmente, porque ali eu já me dava conta de ouvir uma qualidade sonora musical de Nelson Gonçalves, Ângela Maria, Aguinaldo Timóteo, a Jovem Guarda, entende? Que era uma coisa que meu pai e minha mãe gostavam de ouvir, né, e tal. Então você acabou acompanhando todo esse movimento da música brasileira, né? Sim, e uma coisa curiosa é que ao chegaram no Espírito Santo, né? Se deu meio que uma mudança, né? Porque era uma estação de rádio diferente, uma estação de rádio local, né? Jamais musical, né? E a partir dali, né, já não era mais o meu pai e minha mãe que escolhia a estação de rádio, né? A partir daquele momento eu passei a ser um ouvinte ativo de rádio. Eu quero ouvir essa estação, essa música me agrada, esse tipo de rádio me agrada, entendeu? O que mais te atraía no rádio nesse momento? Thiago, naquela época, quando eu cheguei aqui no Espírito Santo, a gente não tinha muita diversidade, né? Eu me lembro que a gente tinha a Cariacica, né? Que tinha um programa que todo mundo escutava, que era Música para Seu Almoço. Famoso, inclusive. Famoso. Mas essa liberdade que meu pai me deu e minha mãe me deu naquele momento, de ser aquele ouvinte ativo, me fez descobrir outras rádios, né? Especialmente uma rádio que, para mim, foi uma rádio que foi um divisor de águas, a Rádio Mundial do Rio de Janeiro, né? Então, era um ouvinte assíduo todas as noites, e o curioso também é que tinha um pé de goiaba atrás da minha casa, né? E era o único lugar que eu pegava bem, né? Consegui ouvir. A Rádio Mundial no Rio de Janeiro, eu aqui no Espírito Santo, eu
pai, Que bacana. chegava naquela frequência, aí o mundo se abria para mim, né? Porque era uma rádio totalmente diferente, era feita de maneira diferente, né? E tal, com uma pegada diferente e tal. Então, assim, foi uma experiência muito legal, mas especialmente a partir daquele momento, eu ser o ouvinte que eu decidia, né? Eu quero ouvir essa rádio, eu quero ouvir esse tipo de rádio, eu quero nesse horário e tal. Então, isso tudo foi muito enriquecedor para mim. Que legal. Quanto tempo de Rádio Litoral já? Rapaz, nos 25 anos da Rádio Litoral FM, Thiago, a grande verdade é que eu fui um colaborador desde o início, né? O início que eu quero dizer é porque antes da Rádio Litoral ser do grupo A Gazeta, né? A Rádio Litoral ela passou por um período de uma administração anterior, né? E ela era ali em Carapina, ali naquela subida do aeroporto, né? Mas já ali, por ter colegas que trabalhavam lá, eu já colaborava, né, com uma coisa de música, eu acho que isso é legal e tal, porque a gente que faz os bastidores do rádio, a gente está sempre, né, contando com a ajuda de um ou de outro, batendo um papo assim, né? Eu já colaborava, né? Mas aí quando, né, se deu a aquisição pela Rede Gazeta, aí sim eu passei realmente, além de ser um colaborador mais assíduo, um cara que estava o dia todo, o tempo todo já nos bastidores da rádio, né? E a partir dali eu fazia uma outra rádio também do grupo A Gazeta, que era a Capital, depois migrou para Jovem Pan, mas a partir dali eu já colaborava, né? De que forma? Dando uma sugestão musical. Ainda não era programador musical da rádio, mas dando uma sugestão Participando musical, dos conteúdos, participando dos conteúdos. E, em alguns momentos, na ausência de um comunicador ou outro, eu fazia cobertura, mesmo atuando em outras emissoras, eu já ali fazia folga de um, folga de outro, né? Agora, a gente vê o quão versátil o Luiz porque ele, de rádio jovem a rádio popular, ele faz e leva no braço, tranquilo. Agora, eu quero ir um pouquinho antes. Você começa lá em Vila Velha, como DJ, né? Tocando numa casa de show, que você até contava nos bastidores, né? Começou tocando meia hora, uma hora, começou daqui a pouco tocando um dia, um fim de semana. Como é que foi essa transição dessas casas de shows aí que você estava tocando como DJ pro rádio? Então, Thiago, aí voltando lá atrás, né? Gostava sempre de música e eu sempre me interessava especialmente quando o locutor desanunciava uma música. Então, assim, eu comecei a ficar rico desse conteúdo. Então, qualquer pessoa, qualquer amigo que tivesse uma dúvida com relação a que tipo de música, ele cantava um pedacinho dessa música pra mim e eu já falava o nome, o artista e tal. Você, né, era uma espécie de Shazam, que a gente tem hoje aplicativo, né? Exatamente isso. Não sei o nome da música, ô Luiz. Exatamente isso, Thiago. É exatamente isso, né? E aí, cara, comecei a frequentar desde muito cedo também, algumas casas noturnas, né? Vila Velha sempre foi um município de grandes casas noturnas, né? Eu posso citar Túlia, Chamego, a própria Casa Velha, que depois eu, né, passei a trabalhar lá. Mas antes um pouquinho disso, por esse conhecimento, eu comecei também a comprar meus LPs, né? Comprava um LP e tal, e aí eu fiz um material razoável e que esse material, a partir daquele momento que eu tinha esse material razoável, eu comecei a passar, vamos fazer uma brincadeira na festa do aniversário do amigo ou da amiga. Aí a gente ia lá, pegava a radiola, vitrola, tocava e tranquilo, e aí a coleção foi ficando maior, e por eu estar, né, sempre em contato ali com esse pessoal de boate, sendo frequentador da boate, e muitas das vezes conhecendo o DJ da boate e tal, houve essa oportunidade na Casa Velha. Na Casa Velha por quê? Porque era um lugar mais próximo da minha residência, né, onde eu passei a frequentar habitualmente os fins de semana. E aí, na ausência de novo, mais uma vez, né, o discotecário da época, o falecido e saudoso Pelé, ele era um cara que gostava de tomar uma cervejinha num intervalo ou outro, e um determinado dia, num desses intervalos, ô Luiz, toca aí, faz essa passagem pra mim. Aí passou de uma música pra duas, de duas pra 10, e foi exatamente isso que você falou, né, cara? Aí o rádio veio como? Numa noite dessas, um pouco anteriormente a essa noite, eu quis experimentar coisas novas, né? Então eu pegava o microfone, eu fui um dos primeiros casos no Espírito Santo a pegar o microfone, a agitar a galera, sabe? A interagir com a galera e tal. E numa coincidência feliz da vida, um proprietário de rádio, uma vez indo nessa boate que aí eu já estava tocando. Já era o DJ da boate? Já era o DJ da boate, exatamente.
ele gostou do que viu e falou, cara, você podia fazer um teste na minha rádio, né? Porque eu gostei muito e eu acho que você é um cara de rádio, você é um cara que tem a essência do rádio. Eu, ouvinte de rádio, eu fiquei encantado com o convite, né? Isso era um fim de semana, se não me falha a memória, um sábado, uma sexta ou um sábado. E aí, na segunda-feira, estava lá eu, mais 20. Desses 20 foram selecionados 2, e aí veio o rádio e veio de uma forma avassaladora, sabe? Enquanto o ouvinte encantador, né, encantado pelo meio, aí um cara extremamente apaixonado, envolvido com tudo, todas as grandes mudanças do rádio, né? Eu acompanhei e tal. E isso me enriqueceu muito profissionalmente. É que você pegou a transição do rádio analógico para o rádio digital, sim, né, com relação aqui aos bastidores, a técnica. Sim. Até a linguagem, né? Eu também peguei um pouco da linguagem, né? Porque se num determinado momento a gente tinha uma rádio muito mais musical, né? E noticiosa, a partir de um determinado momento você passou a ter os disc jockeys, né? Os comunicadores, que é aquele cara que já, oi gente e tal, papapá, entendeu? Desembolava ali uma situação. Então isso também foi uma grande mudança, mas especialmente uma mudança plástica, no conceito plástico das emissoras, né? Porque eu sempre fui muito vidrado nisso, estético, plástico, eu sempre fui muito vidrado nisso. E fiz algumas implementações pessoais nesse sentido, assim, de colaboração. Que maneiro. Tá, a história viva do rádio está aqui. Luiz Carlos Lopes. Luiz, o radialista apaixonado, o cara que viveu várias fases do rádio. Nesse meio tempo também tem a vida pessoal. Sim. Você foi pai. Sim. Como é que é o Luiz pai? Como é que é isso, cara? Eu sou muito apaixonado por tudo que eu faço, né? E a minha relação com os meus filhos é realmente assim, uma relação muito de paixão. E vou mais além, de cumplicidade, de verdade, né? Nossa. Então, sempre olhos nos olhos, sempre que eu posso e tenho a oportunidade, eu exemplifico com as minhas ações, né? Então, assim, eu acho que é a forma da gente, como pai, contribuir, né, para o futuro dos nossos filhos, né? Mostrando o que é verdade, o que é correto, o caminho do bem, né? O caminho do trabalho, o trabalho que, além de dignificar, o trabalho que transforma, o caminho dos estudos, muito o caminho dos estudos, você entende? Mas, acima de tudo, o caminho de ser o ser humano mesmo, né? Na essência. De ouvir, de compreender, né? De saber lidar com o diverso, né? E curioso, né, Tiago, que a gente vem de um rádio que é justamente isso, né? É o diverso, uma complexidade, né? Então, isso transfere para a vida pessoal, para a gente também, um background enorme, né, cara? Você acha que foi o contrário? Você trouxe da vida pessoal pro rádio, assim? É porque a essência de cada um é isso, né? Não tem o que mudar. De repente você acabou se aproximando do rádio por isso. Que tinha um match, tinha uma coisa que te aproximou muito do rádio. Assim, cara, isso é o que eu acredito. E é extremamente isso mesmo, sabe, Tiago? Era aquilo que eu vivia, o dia a dia, era como se fosse uma conversa com meus amigos, um bate-papo sincero, franco, honesto, sabe, alegre, acima de tudo alegre, sabe? Então, que é isso que você faz, né? Essa brincadeira, o que ele faz no ar, ele faz fora. Quem me conhece, né? Você que é um grande amigo meu e tal, me conhece, sabe que eu sou exatamente essa pessoa que eu sou, entende? Eu não uso máscara, não tenho pretensão nenhuma de ser uma pessoa que eu não sou, entende? Se dá, se não dá, ok. E como pai é do mesmo jeito. Exatamente, sempre ensinando aos filhos essa questão, né? De você saber entender, compreender, lidar com o diverso, com o adverso, com a opinião contrária, respeitar a opinião, mesmo que você não, né, aceite, mas que você respeite, né? Acima de tudo, essa vibe, assim, né? Desse entendimento, eu transfiro não somente para minha relação com os meus filhos, mas também, você sabe disso, né? Nas nossas conversas, sempre toda a possibilidade de um diálogo franco, olhos nos olhos, honesto, né? Verdadeiro, eu acho que esse é o caminho. É aquele bate-papo para acrescentar, para agregar. Sim. Outra questão, acho que é importante perguntar, alguma história curiosa nesses mais de 30 anos, né, Luiz, de rádio, né? Sim, mais de 30 anos.
Tiago, o mais curioso foi que, estando no rádio, né, cara, eu passei a conhecer uma paternidade, né, que eu não conhecia. Então, houve um momento, né, dessa descoberta, e essa descoberta foi justamente sobre, no meio rádio, né? Uma pessoa que me ouviu no rádio, uma pessoa que se sentiu tocada especialmente por Deus, porque eu acredito muito no que aconteceu nesse sentido, né? O mover a ação de Deus nesse sentido, mas que descobriu essencialmente por essa lembrança daquele relacionamento, daquela época que se deu num contexto de rádio, né? Então, a partir daí, essa busca, a partir daí, esse encontro, e a partir daí, essa verdade que Deus me deu essa oportunidade, entende? Então, isso é uma coisa curiosa, né? Que eu considero uma curiosidade maravilhosa que Deus me proporcionou, e outras várias de bastidores, né? Que aí tem que ser um capítulo realmente à parte. Ser uma edição do podcast só para a história de bastidores. Exatamente. Algumas coisas indizíveis. Não pode ser contado. Outras engraçadíssimas, né, cara? Mas tudo assim nesse contexto, sabe, da essência mesmo, né? Do contato, rádio, ouvinte, comunicador, é isso. Você tocou num ponto importante e você já vinha falando desde o início do podcast. Você é um cara religioso? Sou um cara religioso, Thiago. Sou um cara religioso e um cara que, acima de tudo, respeita a diversidade religiosa. Isso é muito bom. Acima de tudo, eu respeito a diversidade religiosa. Eu acredito que nós temos um Deus, né? Esse Deus que norteia, né? Que te convida a experimentar, a viver verdadeiramente uma experiência, uma dinâmica, né? Como ser humano, que provoque o bem-estar, o bem, a serenidade, que impulsiona a vida de outras pessoas, né? Então, acredito que Deus nos dá isso através da nossa realidade, da nossa religiosidade, perdão. Mas sempre, ao conversar com uma pessoa, seja ela de que religião for, respeitando também, né? Porque ela também tem o seu credo. E tem um direito, né, de expressar a fé. Total, Thiago. Isso é total, muito legal. Total. Reta final do nosso podcast, tá muito bom. O bate-papo com o Luiz demoraria 2 horas, né? Mas a gente tem um time aqui, não dá. Luiz, o futuro do rádio. O rádio vai para algum lugar, o rádio fica, o rádio continua. O que acontece com o rádio? Tiago, eu acredito muito assim, né, cara, que pretendo me expressar de maneira mais rápida possível, mas eu acredito muito no que a gente está fazendo aqui agora, no conversar, no interagir e no ouvir. Então, neste sentido, o rádio tem um campo vasto e eterno, né? A gente está falando de áudio, a gente está falando de frequência vocal, a gente está falando de um entendimento onde é uma linguagem universal. Sim. Né? Então, nesse sentido, eu acho que sim, vida longa ao rádio, mas um rádio um pouco diferente, né? Um rádio que está ali sempre participando, né? Com as outras mídias, internet, a gente já faz muito isso, né? No rádio, usando as redes sociais, então cada vez mais. E o ouvinte é que vai decidir em que momento ele vai ouvir o rádio, de que forma ele vai ouvir rádio, que plataforma ele vai ouvir o rádio, né? Então, nesse sentido, o rádio é um veículo que por ter essas características, né, vida longa. Não sou um futurólogo, não tenho pretensão nenhuma de ser. Não tem bola de cristal? Não tenho. Mas eu acredito muito nisso, né? Porque o rádio tem essa dinâmica. Essa dinâmica, exatamente. Você acredita que o rádio foi um dos veículos que mais se aproveitou nesse momento de convergência, internet, meio digital e meio analógico? Você acha que o rádio foi um dos veículos, e você que viveu várias fases do rádio, foi um dos veículos que mais se aproveitou dessa convergência? Sim, total, Thiago. Total. Num primeiro momento, especialmente, dada a inquietude das pessoas que faziam rádio, a gente precisa fazer algo mais, porque todo dia a gente está falando, né? A gente precisa fazer algo diferente e tal. Então, quando vê essa coisa avassaladora das redes sociais, opa, vamos fazer, por que não? É tão massa, isso vai nos aproximar de outras audiências, né, e tal. Você compreende? Então, eu acho perfeito isso, sim, com certeza. E em outro momento, né, o próprio querer
né, do ouvinte que respeitosamente, né, nos deu essa possibilidade de, olha, existe esse caminho, eu vou consumir a mídia do rádio dessa forma. Vem junto comigo, foi um convite, né? Então, a gente que faz o rádio, né, ávidos por mudança sempre, olha, o caminho é esse, o caminho é esse. E existe um caminho ainda muito longo a percorrer. Eu acho que a gente está na pontinha do iceberg, tem muita coisa bacana para acontecer. Verdade. Sabe? Eu ainda tenho uma inquietação de ser uma coisa assim, sabe, tão mais presente, sabe, a coisa da interatividade, tão mais dinâmico, muito mais do que já é, entende? Então, nesse sentido, o rádio sim foi uma mídia que incorporou, aglutinou, com certeza, com talvez mais velocidade, mais rapidez, né? É isso. E até pela própria característica do rádio que te permite isso, né? Sim. Se tem um veículo que permite essa convergência toda de... Porque a gente trabalha com áudio, né? Que você exatamente, falou. É voz. Então, cara, por que não? E o interessante é que, por exemplo, se num grupo de redes sociais, né, você tecla essa mesma mensagem que naquele grupo de rede social é teclada, no rádio a gente dá voz. Ah, é verdade. Né? A gente transforma isso, né? Embora você tenha lá, né, o momento em que você dá uma identidade, né? Isso, exatamente, né? Você tem essa possibilidade também lá no grupo, né, de você fazer a sua gravação e mandar. Mas o rádio ele te transporta a uma outra plataforma, entende? E que brinca com isso de maneira exemplar, assim, eu acho. Que massa. Ó, estamos terminando o nosso terceira edição do podcast. Eu poderia ficar aqui várias horas conversando com o Luiz, que tem papo para isso. Cara, obrigado pela presença, pela passagem aqui no nosso podcast desses 25 anos. E obrigado também por toda a contribuição que você já deu ao Litoral e vem dando até os dias de hoje, cara. Tiago, eu agradeço a você a oportunidade, tá? Especialmente eu agradeço a você que parou um pouquinho, né, do seu momento aí para nos ouvir na podesfera. E... eu agradeço muito, quero deixar aqui minhas redes sociais, lá no Instagram, Luizão Lopes 26, mas eu tenho um telefone de contato, qualquer que seja a sua dúvida, qualquer que seja a sua inquietude, né, que seja para poder bater um papo, você fica à vontade, meu telefone é o 98138-8488, tá? E fica à vontade, tá? Para mim é um grande prazer. Legal. E ó, a 4ª edição do nosso podcast, vamos trazer aqui o cara do meme. É ele? É. Eu tô ligado. Bruninho Andrade, o caçulinha. Bruninho Andrade vai estar aqui com a gente batendo papo. Tá falado então, irmão? Luiz, obrigado, cara. Tiago, muito obrigado. Valeu, um abraço. Cara. Satisfação, valeu. Até a próxima. Até a próxima. Tchau. Podcast Litoral.